sabem, né, que eu tive a TBC. No mês de outubro, fiquei um bom tempo afastada. Né? No início não deu, mas só que depois eu fiz, foi 3 exames, né? Aí deu, que eu estava com TBC, fiz o tratamento tudo bonitinho, né? Durante 6 meses, graças a Deus, né? E aí, por último agora, o médico pediu para mim repetir esse exame, né? Graças a Deus. Aí quando foi dia 13 agora, eu fiz esse exame. Eu vou ler aqui para os irmãos. Aqui, primeiramente, o exame deu negativo. Graças a Deus. Aí está assim, a amostra não representativa do trato respiratório. Do trato respiratório inferior. Presença de mais de 10 células epiteliais descamativas por campo, em aumento de 10 vezes mais. Aí, quando aqui embaixo está falando assim, ó, referência, negativo, ausência de bacilos em 100 campos examinados. Então, o resultado, graças a Deus, deu negativo. Né, para glória e honra, né, irmãos? E tipo assim, com essas coisas que eu dei, a minha imunidade ficou muito baixa. Então, qualquer coisinha assim, essa chikungunya, né, essa dengue, essa gripe tá tudo... Covid eu não tive não, pastor. Covid eu não tive não, mas assim, qualquer coisinha, assim, tá me gripando, entendeu? De inhame, né? Eu tô tomando, pastor. E folha de oropronome. Ah, Marilda acabou de falar comigo. Eu nem tomo oropronome, eu como mesmo, faço. Eu gosto, eu adoro, pastor. Couve, tô comendo muita couve, muita folha verde. Queijo, igual eu falei assim, nunca comi tanto queijo em minha vida. Esses dias aí, ó, da Solange pra cá. Vai sair queijo. Mas lá em casa estava sendo 2 queijos por semana que a gente estava comendo. Aí essa semana ainda já comprei um queijo, sabe, desse grandão, lá de Araxá, e aí já está acabando. Então, vai ter o requeijão. Agora você gosta de requeijão do norte, já vai ter. Pois é. Aí eu peguei, eu nunca comi tanto queijo em toda a minha vida. E queijo sempre me fez mal. Né? Tipo assim, pizza e tal, esse trem assim me faz mal. Né? O queijo é muito forte. Mas graças a Deus eu comi, né? Fui resistente. E eu acho que muita vitamina, né? Graças a Deus. Muito leite. Tomando muito leite também. E é coisa que eu não importava, não. Então, eu só que alimentando mesmo direito eu não tô. Mas só tô comendo coisa gostosa. Eu só tô comendo coisa gostosa, irmãos. Porque arroz e feijão não tá descendo, não. Nem carne não tá descendo. Então é assim. Mas eu tô muito feliz, né? E gostaria de compartilhar com os irmãos, né? E vocês lembram também da cirurgia que eu fiz aqui? Né? Assim, não fiquei 100%, né? Porque hoje eu não tenho muita força para cantar mais, né? Porque minha boca resseca, tem que ficar tomando água e tal. Mas graças a Deus, Deus está, né? Nos protegendo, nos livrando, né? Nos colocando debaixo da asa, né? Santa dele, protetora. Amém, irmãos? Então, só essa, né, grande bênção que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu gostaria de agradecer a cada um, né, de vocês que oraram por mim, que sempre estavam lembrando, né, de mim nas orações. Irmã, a senhora precisa tomar muito suco de cozinhar e bater batata baroa, beterraba, o tal de couve, o tal da couve. Musgo. O musgo é aquele. O dedo. Aquele É. Eu não gosto muito, não.
cozinha aqui. É porque eu gosto de carne de frango, pastor. Cozinha aqui, fica bem debaixo do liquidificador e coloca na geladeira. Mas eu vou fazer. E aí toma de manhã, de tarde, meio-dia, toma. Eu tô fazendo é o inhame. Aí O nós vamos inhame gostar de com... remédio. Às vezes eu coloco banana, maçã, esse trem assim, mas acho que não A é banana bom. prata é muito boa. Virei criança de novo, comendo esse trenzinho que criança come. Mas não fica sem comer, não. Pode no feijão e arroz. Abacate então, eu vou comprar Principalmente chocolate de feijão. abacate. De abacate, tô comendo abacate. Principalmente Só o coisa feijão. O forte. feijão que é muito importante, porque ele é ferro. É. A gente come arroz, que é o básico, mas o arroz ele tem muita açúcar. O açúcar, o feijão você tem. Brócolis, né? Tô comendo tudo, graças a Deus. É ferro. E é feijão. Aham. Aleluia. Ô, irmãos, então eu gostaria, né, assim, de dar oportunidade para o nosso pastor Marconi, amém, pastor? Vou dar algumas oportunidades aqui, aleluia. Você fica em terra, assim. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Muita coisa boa que o Senhor tem feito para nós, né, irmãos? Tem cuidado. Realmente, Deus é maravilhoso, né? Eu queria que os irmãos curvassem a cabeça e colocassem tudo no altar do Senhor. Tudo aquilo que os irmãos precisam, na vida, lá fora, na família. Nós vamos curvar a cabeça e falar com o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos entregar tudo ao Senhor. O Senhor está aqui conosco. Fazer um silênciozinho e vamos entregar. Pai amado, nesse momento, Pai amado, nós nos entregamos tudo que é nosso diante de Ti, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso ajudador, Senhor. Receba, Senhor, tudo aquilo que é nosso, aquilo que está em nós, que nós precisamos, e aquilo que não glorifica o Teu nome, o Senhor esteja repreendendo em nome de Jesus, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa o ministério, Senhor. Abençoa a ministra de louvor, que está bem melhor agora, graças a Deus, já está podendo cantar. Que o Senhor continue agindo na vida dela, Senhor. Na vida de cada um de nós, nossos filhos, os meus filhos precisam tanto de oração, Senhor. Nesse momento eu quero que o Senhor visita cada um, Senhor, para eles despertar desse sono, Senhor, porque na verdade muitos estão dormindo, muitos estão zumbindo por aí afora, Senhor, e o Senhor levantou uma igreja para falar de Ti, Senhor. Ó Senhor, ouve o nosso clamor e as nossas orações, Senhor, porque nós oramos a Ti e confiamos que Tu és, Senhor, o nosso Redentor, porque eu sei que sobre essa terra o Senhor virá novamente buscar os seus escolhidos, e nós não queremos que nenhum se perca, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, tudo que eu te pedi nesse momento para a Tua igreja e que nossos irmãos deixaram diante do Teu altar, porque aqui está a Tua presença. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Pai, subimos a este lugar, viemos adorar, mas onde está o Cordeiro?
Meu Pai, subimos a este lugar, viemos adorar, mas onde está o Cordeiro? Deus proverá para si o Cordeiro, pois onde há adoração, o Cordeiro presente está. Pois onde há adoração, o Cordeiro não pode faltar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos abrir a palavra ali em Efésios 4. Vamos falar um pouquinho. Oh, graças a Deus. Efésios 4, versículo 17, irmãos. Vamos dar só uma palhazinha. Como é que está o tempo aí? O relógio está certo ali, tá? Olha, capítulo 4, versículo 17 diz assim: santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Aí diz: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha o versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tens ouvido neles que foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, essa é uma continuação. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo foi um apóstolo que pregou a palavra na Ásia, ali na África, na Ásia, andou aquela cidade toda ali. E vocês sabem muito bem que o apóstolo Paulo, ele tinha tudo, né? Ele era um comandante, um cara estudado, vivia no palácio, tinha, né, roupas bonitas, tinha de tudo. Mas ele largou tudo aquilo, toda aquela mordomia, para servir Jesus. E para servir Jesus a gente tem que largar muitas coisas, irmãos. Muita coisa nós temos que deixar. Nós temos que dispor, como diz aqui, dispor do velho homem, do nosso eu, da nossa razão, né? Tudo que nossos planos, nossos sonhos, nós temos que colocar Deus à frente de todas as coisas. Porque Éfeso, essa cidade de Éfeso aqui é uma cidade idólatra, pagã. Aqui existia uma deusa que chamava deusa Diana dos Efésios. Todo mundo adorava aquela festa, né? Era a deusa da fertilidade, né? E ali houve uma grande confusão, porque o apóstolo Paulo, ele, usado pelo Senhor, ele chega ali e funda uma igreja, tipo essa aqui, vamos dizer que seja uma igreja pequena como essa aqui, porque ele ali achou alguns discípulos, né? Para falar que ele achou alguns discípulos ali, e ali ele formou uma igreja, mas teve muita confusão, muita briga, teve luta, entendeu? O apóstolo Paulo falando, o Espírito Santo falando, e eles, né,
Diana do Efésios, ficaram 2 horas, irmãos, gritando para Paulo assim, Paulo e outro, acho que Timóteo, não sei se estavam com ele, eu sei que tinha um com ele. Diana do Efésio, Diana de Efésio, era a deusa, irmãos. Agora, eles dizem aqui que eles, né, que a santidade cristã nossa é oposta aos gentios. Mas aquela igreja também era uma igreja gentílica, né? Porque ele fundou numa cidade gentílica. Porque Éfeso não pertencia a Israel, era uma cidade da Ásia. Mas ele diz aqui para nós, aqui, só para rapidinho, né? Pela dureza dos corações dele, né? Eles passavam, né? E o entendimento entenebrecido, né? Sem pureza, cheio de impureza. Pessoas sabem que quando você vai evangelizar uma pessoa, como o pastor falou aqui, que muitas vezes as pessoas viram as costas, não quer saber do Senhor. Isso aí está sendo notório, e muito notório ultimamente, cada vez está piorando mais. O pastor falou também sobre os terremotos aqui no Brasil, vendaval que teve em Camboriú, né? A maioria lembra do vendaval lá. Está acontecendo muita coisa no Brasil, e o Brasil é um país cristão. O Brasil tem muito cristão, irmão, não importa que seja católico, não importa não. Ali tem muita gente boa, é cheio de gente boa, está falando de Jesus. A Bíblia fala que está falando de Jesus, e está falando de Jesus, não importa como falar de Jesus. Se quer falar por dinheiro, se quer falar por ganância, por inveja, mas que Cristo seja pregado. E Cristo é pregado na igreja católica também. Você acha que o padre, eu já falei aqui, você acha que o padre manda alguém roubar, alguém matar? Não, não manda não, ele fala só coisa boa também. Só o problema deles é a idolatria que separa. A desobediência, porque Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Às vezes a gente idolatra o filho da gente. O filho da gente a gente idolatra. Né? Está todo errado, você está lá passando a mão na cabecinha. Isso Deus não agrada. Deus não agrada. Uma responsabilidade nós temos. Vani vai salvar ela. Ela não salva o Denilton. É verdade? Denilton não salva o Vani. Eu não salvo o marido, a Maria não salva. Né? A salvação ela é individual. Cada um, né, busca o Senhor para se um dia morar com o Senhor. Mas se Deus me deu 3 filhos, 4 filhos, né? Tem 4 filhos. Deu você aí 2 filhos, 4 filhos. Ele nos deu uma responsabilidade com eles. Eles não é nosso, eles é do Senhor. Nossos filhos é do Senhor. Mas nós temos que ensinar a ele. Nós temos que mostrar a ele, né? Mostrar a ele o caminho. Mostrar que Deus é tudo em nós, né? A própria palavra fala que é Ele que nos escolheu a nós. Nós não escolhemos, Ele que nos escolheu. Se estamos aqui, né? Que Ele viu algo de bom em nós. Ninguém entra numa igreja assim, fica igual nós ficamos aqui, uma igreja que não está crescendo. A gente vê que ela não está crescendo, mas o Senhor está aqui. E Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o procedimento nosso. Quando faltamos de igreja por causa de qualquer coisinha, Deus fica triste. Porque aqui é o monte. A gente fala que a igreja é um monte. Subimos a esse lugar e viemos adorar. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro está passeando no meio de nós. Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, aqui diz aqui, ó, aí o apóstolo Paulo, né, falando sobre o gentil que procede desse jeito, na ignorância, na dureza do coração, havendo perdido todo o sentimento, entregaram-se à dissolução com avidez, cometeram toda a impureza. Aí depois vem o versículo 25: mas vós foi ensinado, se é que tens ouvido, e glória a Deus por isso. Nós somos gentios, porque nós não somos
nascido em Israel, nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas nós ouvimos e fomos ensinados, né, que Cristo pagou um preço na cruz por nós. E nós cremos que Jesus morreu por nós. Nós ouvimos e guardamos. Não adianta ouvir só, não. Você tem que ouvir, reter e guardar, né? Porque às vezes as pessoas, né, escutar você escuta qualquer coisa, você escuta o carro passar ali, você escuta um barulho para lá. Agora, ouvir é um pouquinho mais lento, é mais apurado. Ouvir é guardar, né? Ouvir é guardar. Uma vez eu já falei aqui sobre Jesus fala do servo, né? Eu já falei aqui do servo inútil e do servo útil. Olha, o servo inútil, se você for falar assim, você é servo inútil. O servo inútil, ele é aquele que obedece, ele faz tudo. Ele faz tudo direitinho. Varre a igreja, ele trabalha, ele ajuda a pintar a igreja, ele cuida. É o servo inútil. Ele é obediente. Agora o servo último, ele faz tudo isso e faz mais. Ele vai mais além. Então é isso que Deus quer. Nós estamos aqui, né, congregando, mas nós temos que falar do Senhor para outras pessoas. Deus não trouxe nós para ficar só sentado, não. Quando nós tiver a oportunidade, a gente tem que chegar, né, irmã Janine? Chegar, levar uma palavra, né? Você tem muito amigo, levar uma palavra. Olha, eu estou me sentindo bem na igrejinha lá, pequena, assim. Nós temos que evangelizar. Nós temos que trabalhar nessa obra. Isso aqui que Paulo está falando dentro de uma cidade toda pagã, toda violenta. Mas ele, né? Ele diz aqui, eu só quis falar dessa palavra porque ele diz assim, ele coloca todo o defeito nos gentios, mas os que ouviram também eram gentios, né? Mas se vós aprendesse assim em Cristo, se é que tendes ouvido, que nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus. Nós estamos sendo ensinados que a verdade está em Jesus. Né? Glória a Deus por isso, que nós confiamos e sabemos que Jesus, né, ele veio a esse mundo sem um defeito sequer. Ele veio pagar um preço, porque vocês sabem muito bem da história, vocês conhecem bem a história, desde o início, né, que eu falei aqui, alguém ficou meio assustado. O mal começou no céu. O mal não começou no Adão, não, viu? O mal começou lá no céu. Ah, mas Deus criou o mal. Não. É isso que a gente vê aí. Você fala de Jesus, a pessoa não tem. Aqueles próprios anjos que desceu, eles se rebelaram. Vai lá em Apocalipse 6 e vocês lêem lá em Apocalipse 6. Lê o capítulo todinho, versículo 6. O mal começou no céu. No céu. Depois veio a desobediência de Adão. Desobediência. Olha como o mundo está hoje. O mundo está sem direção, irmãos. Deus usa a igreja, usa nós para dar um pouquinho de direção, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que temperar. Nós temos que ir temperar. Já pensou se nós não temperar, como fica o mundo? Já pensou se... hoje eu vejo aqui em São Benedito mais igreja evangélica que boteco. Graças a Deus por isso. Quando eu mudei para aqui, cada lugar era boteco. Hoje estou vendo igreja. Muitas igrejas, graças a Deus. Não sei se os irmãos entenderam. Essa luta aqui em Éfeso, aqui tinha uma deusa muito forte, que todo mundo adorava, só ela. Chegou da confusão, depois vocês podem puxar e ver, deu muita confusão, mas Paulo criou uma igreja em Corinto, criou uma igreja em Efésio, em Gálatas, lá em Colosso, em Filipe. Onde ele foi, ele formou uma igreja e deixou uma igreja edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar a última oportunidade dessa noite. Gostaria de convidar a nossa amada missionária Selma para orar em favor do pregador dessa noite. Amém?
paz do Senhor Jesus, né, irmãos? Eu só vou falar uma coisinha rapidinho aqui, porque realmente oração para mim, eu para meu esposo, agora está sendo assim, de primeira mão, né? E a gente percebe o seguinte, que parece uma coisa assim, que se a gente orar só para um fim, aí a gente ora de 1 minuto mesmo. Mas você pode orar para o mundo inteiro, que ainda não importa que seja o tipo de oração, porque tem gente que acha assim, que oração só chama oração, mas tem a oração de intercessão que pode misturar em tudo, ser um conjunto, né? Então assim, igual eu agora estou trabalhando no hospital de maternidade e para mim está sendo sabe assim, muito triste, sabe, irmãos, que eu estou entrando no CTI, né? De criancinha que nasceu tipo hoje mesmo foi pro CTI. Então imagina um adulto lá no CTI, para mim é um sofrimento. Imagina um nenenzinho de um dia, né? Então assim, aí a gente vê o quê? A gente vê a necessidade de orar para todo mundo, né? Então assim, igual eu estava pensando, a irmã ela falou aqui na frente, eu pensei, falei até com meu esposo, falei, bem, olha pra você ver como é que as coisas. Se você orar assim, só para você e sua família, amém. Mas não tem que orar só para você e sua família. Você tem que orar para o mundo inteiro. Igual, por exemplo, tem os motoristas, né, de ônibus, de moto, de carro pequeno, de Uber, de táxi, de ônibus, de caminhão. Então, assim, olha para você ver como é que é. Sabe, irmãos? Então, assim, as coisas não funcionam se orar assim, uma oração de 15, 20 minutos. Cada um ora do seu jeito. Agora, eu acho que se você englobar o mundo inteiro, você vai ficar umas 2 horas orando ou mais, né? E não importa, por exemplo, às vezes você deixou de orar hoje, né? Nessa situação para outras pessoas, mas aí você tem que estar orando, porque muita gente é carente de oração. Nós somos carentes de oração. O mundo inteiro é carente de oração. Então, eu vou estar apresentando o pastor Denildo, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha perdoar os meus pecados, venha perdoar as minhas fraquezas, as minhas falhas, ó Deus, e que o Senhor venha limpar os nossos corações aqui nessa noite, ó Pai, de tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te agrada. Pai, neste momento eu quero apresentar ao Senhor a vida do pastor Denildo e quero pedir ao Senhor, Deus, que ele venha trazer uma palavra de enchimento aos nossos corações, uma palavra que nós possamos sair daqui, Pai, revestidas, Senhor, do teu poder, da tua graça, do teu conhecimento, e, ó Deus, que nós possamos levar essa palavra o dia e a noite, a semana toda, ó Pai, até chegar o próximo domingo, ó Pai, que nós possamos aproveitar essa palavra do pastor e pregar lá fora, Senhor. Ó Pai, há muitas almas precisando do Senhor, muitas almas carentes. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor, meu Deus, perdoe os pecados dele. Ó Deus, que o Senhor esteja no coração dele, na mente, na alma, e que ele venha trazer uma palavra não do gosto dele, não, ó Deus amado, da vontade dele, mas sim, Pai, preparada pelo Senhor. E, ó Pai, que nós possamos sair daqui grandemente agraciados da tua palavra. Ó Pai, eu te dou graças, te glorifico, te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos dado vida, e vida com muita abundância, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.